Entregar um remake de um dos jogos mais importantes de toda a história dos videogames era uma tarefa dificílima, mas, por mais difícil que fosse o trabalho da empresa, ela consegue entregar um resultado que surpreende positivamente até mesmo aqueles que estavam muito pessimistas quanto a essa adaptação de Final Fantasy VII. Confira o nosso review agora! A primeira coisa que vem à mente quando começamos o jogo é no quão lindo ele é, e provavelmente qualquer um que seja um fã do game original vai se sentir sonhando acordado enquanto joga o remake. Final Fantasy VII se destaca já desde o início, com visual claramente inspirado no filme Advent Children. O jogo consegue trazer para a tela exatamente aquelas imagens que até então só existiam na imaginação dos fãs. E isto não é algo exclusivo dos personagens, mas todos os cenários do game original foram melhorados no remake, de modo a torná-los ainda mais reais. Os reatores Mako, por exemplo, já não são mais compostos por meia dúzia de corredores, mas são prédios grandes o suficiente para ser possível se perder lá dentro. Essa mudança nos cenários também torna muito mais clara as divisões existentes na sociedade de Midgard, tornando ainda mais aparente o contraste entre o luxo dos prédios de Shinra e a miséria em que vivem as pessoas que moram nas favelas inferiores da cidade, com casas literalmente construídas de restos de materiais de construção em meio a montanhas de lixo e entulho. Outro ponto que fica claro uma enorme mudança entre Final Fantasy VII original e o remake é no sistema de batalhas. Abandonando de vez o sistema de luta por turnos, Final Fantasy VII Remake abraça os combates em tempo real, e fica claro que a maior inspiração usada pela Square Enix são as lutas de Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy XV. Mas apesar de inspirado, o sistema de lutas não é exatamente o mesmo, e os combates de Final Fantasy VII Remake não são tão rápidos e frenéticos quanto nos outros jogos citados. São raros os momentos em que há muitos inimigos te atacando ao mesmo tempo, e não resta outra opção senão ficar apertando o botão de golpe e esperar pelo melhor. Na maioria das vezes, o game obriga o jogador a pensar bem qual é a melhor opção de ação a ser executada. Isso porque o sistema de combate ainda mantém muitas marcas do jogo original. Por exemplo, apesar das lutas serem em tempo real, a barra de ATB, que no original serviu para marcar a ordem com que cada personagem iria agir, se mantém no remake, mas agora na forma de uma barra de especial. Além da barra de vida, cada inimigo possui também uma barra de Stagger, que vai enchendo aos poucos a cada golpe que recebem. Quando esta barra enche, o inimigo então fica paralisado, e que não apenas o impede de efetuar qualquer ação, como ainda o torna mais vulnerável para todos os tipos de dano. Cada um dos 4 protagonistas do jogo podem ser controlados pelo jogador, e cada um deles possui características próprias que os tornam mais efetivos contra certos tipos de inimigos ou em certas situações de batalha. Por isso, a troca constante durante as batalhas é uma das mecânicas mais importantes do game, e as lutas se tornam muito mais simples depois que se acostuma a não ficar apenas controlando Cloud. Apesar da trama do remake se limitar apenas ao espaço narrativo relativo a Midgard, algo que no original é equivalente a mais ou menos as 5 horas iniciais do jogo, o resultado entregue é totalmente contido dentro de si mesmo, não deixando a desejar nem mesmo se a Square resolvesse matar o projeto e não lançar mais nenhum outro título do remake. E não só a trama do game conta com uma história com início, meio e fim, mas que subverte todas as expectativas daqueles que temiam pelo andamento da história, pois não apenas ela não parece incompleta, como faz com que fiquemos com a sensação de que o jogo original é incompleto e quebrado, e que esta é a história que deveria ter sido contada desde o começo. Isto porque o remake não apenas reconta a história original do jogo, mas dialoga com ela para criar a sua própria, não apenas respeitando a narrativa do original, mas a utilizando para criar uma história que, ao mesmo tempo, possui o mesmo esqueleto narrativo do jogo de 1997. Ela é completamente nova e consegue surpreender até mesmo aqueles que sabem de cor tudo o que acontece no game original. Desde que se propôs a atender o pedido dos fãs e desenvolver o remake para Final Fantasy VII, a Square Enix tinha uma tarefa impossível nas mãos: refazer o jogo mais querido de toda a franquia de forma a atualizar suas mecânicas de jogo sem perder a essência do original, e contar uma história nova que pudesse cativar e surpreender até os fãs mais ferrenhos. Incrivelmente, a Square não apenas conseguiu balancear tudo isso, como o resultado final é muito melhor do que qualquer pessoa poderia esperar. Final Fantasy VII Remake é a prova de que um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar, e o mesmo jogo que elevou o patamar de qualidade para todo o gênero de RPGs está 23 anos depois elevando todo o patamar de qualidade que iremos esperar de qualquer remake daqui pra frente. E este foi o review de Final Fantasy VII Remake. Se você gostou,
Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer conhecer mais sobre a origem de Final Fantasy? Confira o nosso vídeo contando a evolução de uma das maiores franquias da história dos games. É só clicar no card. E para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.